Vamos lá. Atos 8, verso 4 ao verso 8. Depois a gente dá um pulo para o 14, 15 e 16. Dentro do mesmo capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 4 diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados, e houve grande alegria naquele lugar. Verso 14, a epígrafe do texto diz: Pedro e João em Samaria. Verso 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Santo Espírito. O comum de ministrar uma mensagem é sempre você contextualizar o texto. Então, se eu fosse contextualizar o texto aqui, eu deveria falar sobre um pouco de Estevão, sobre um pouco da perseguição da igreja, sobre como os diáconos são levantados para trabalhar na igreja, né? Porque lá precisava-se de obreiros para trabalhar. No mesmo texto que nós lemos em Atos 7, Atos 6 e 7, precisavam-se de diáconos para trabalhar, porque os apóstolos estavam totalmente empenhados em pregar a palavra de Deus. Precisava de alguém cuidar da igreja. E a única coisa que os apóstolos vão fazer é direcionar a qualidade de um diácono para servir a igreja. Eles não vão levantar. A igreja vai escolher para si apóstolos, para si diáconos. Então eles dão qualidade de um diácono. Mas eu não vou me abster a isso. É desafiador, irmão, pregar hoje de verdade. Porque essa mensagem foi uma das mais difíceis até hoje, né? Para eu pregar aqui em cima. Mas eu não vou fugir do teu histórico, eu não vou ferir o texto, eu não vou ser herege de forma alguma. Eu zelo muito pelo que está escrito. Então, o tema eu acho que está aqui. O tema dessa mensagem é gratidão, porque é um culto de gratidão. Gratidão a Deus por nos salvar por meio da loucura da pregação. Esse é o tema da mensagem. Gratidão a Deus por nos salvar por meio da loucura da pregação. Você já conhece a história? Houve na história um tempo de 400 anos do silêncio de Deus, que é essa sua página em branco, na sua Bíblia, é o silêncio de Deus, a qual Deus não falava mais. Vários profetas no Antigo Testamento, eles pregavam sobre a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus. Então o Antigo Testamento está aprontando para o Novo Testamento, porque para alguns irmãos, depois do Novo Testamento, o Antigo não serve mais. Mas não é bem assim. O Antigo Testamento vai apontar para o Novo Testamento, falando acerca do Filho de Deus, esse Jesus Cristo. João Batista é o último profeta a falar sobre a vinda do Filho de Deus. No Antigo Testamento era pregado sobre a vinda do Filho de Deus, o Jesus Cristo que viria. No Novo Testamento, essa profecia vai se cumprir. João é um homem muito abençoado por Deus, porque os profetas pregaram sobre o Cristo que viria. Pregavam mensagem em cima de mensagem de um Cristo que viria. E eu acho lindo, porque por mais que a mensagem seja pregada de um Deus que volta, a igreja continua acreditando que ele viria. E no Novo Testamento vai se cumprir essa profecia. Então João, ele é o único pregador a ver aquilo que ele está pregando se cumprir. Ele está batizando no deserto, você conhece a história. E nesse momento de batismo, Jesus vai aparecer, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? No Novo Testamento a profecia se cumpre. O Jesus pregado, irmão, veio sentado numa jumentinha, como você já sabe, nascido no ventre de uma mulher virgem, gerado pelo Santo Espírito de Deus. Isaías 53, verso 2 vai dizer que ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia de aspecto físico que eles pudessem ser cativados. Então hoje nós pregamos e continuamos pregando
sobre o Cristo que vem. Isso nunca pode sair da nossa cabeça. Propósito de você estar aqui hoje é porque você acredita em Jesus Cristo que Ele vem. E Ele pode vir aqui hoje antes desse culto acabar. Ele pode ir quando você estiver no banheiro ou ali para beber água. Ele pode voltar a qualquer momento. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Jesus Cristo está voltando. Ele pode voltar para você hoje, quando você sair dessas portas aqui, você deitar e dormir e não acordar. E essa é a minha preocupação. De eu estar dormindo e não acordar mais e minha esposa ficar sozinha. Ou vice-versa, ou ela está dormindo e não acordar mais, e eu acordar pela manhã sozinho. E para onde a gente vai? E qual é o destino que você vai? Para onde você está indo? Qual é o caminho que você está trilhando? Então, Ele vai vir para buscar a sua igreja santa, lavada e remida. Lá em Gênesis vai dizer que o homem foi expulso do jardim, irmão. Nós não merecíamos estar aqui. Não é por quem prega, por quem canta, não menosprezando isso. Porque as pessoas têm a impressão que quem prega é mais importante ou quem canta que é mais importante. Eu queria estar servindo vocês lá na porta, eu gosto de servir na porta. Por mais que eu fui vocacionado para pregar, eu gosto de servir a igreja na porta. Então o mais importante não é quem está aqui em cima, mas sim quem está aqui dentro. Mais importante é quem está aqui dentro. Não quem está pregando ou quem está cantando. Então não se precipite em achar que pela falta de oportunidade no microfone, não vai dizer que você é importante. Porque a tua importância não está vinculada ao microfone. Está vinculada ao sangue de Cristo derramado na cruz para salvar a sua vida. Isso que é importante. Romanos 8:11 vai dizer que nós fomos enxertados nele. Cristo nos enfiou dentro dele. A gente não tinha de forma alguma de se chegar a Deus, ou de ir até Deus. Ele veio até nós. Foi Cristo que veio até nós. Você não está aqui porque você quis estar aqui. O Espírito Santo arrancou em você do seu trabalho, da sua casa, do seu cansaço, do seu desânimo, para você ouvir dizer que Ele te ama, é Ele que te escolheu. Não foi a gente que escolheu Ele, Ele nos escolheu. E você começa a olhar para a sua vida, você vê que eu vou falar por mim, não vou falar por vocês. Eu era um perdido por aí, não dava fruto algum. Também trabalho para minha mãe, nunca dei também tanto trabalho assim não, que tem uns rebeldes por aí, mas bem piorzinho que eu. Eu era mais ou menos, também não era tão embaçado assim também não. Eu era mais ou menos, mas prove a Deus me salvar. Lembra do início? A terra é sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Antes do homem ser criado, irmão, a Bíblia diz que um vapor subia e regava todo o jardim. Eu gosto desse texto, porque Deus vai fazer a criação. Adão nem estava lá, e Deus já criou o jardim. Não tinha ninguém lá. Aí como é que vai se cuidar do jardim de Deus, João? Como? E a gente tem que ter cuidado com isso. É Deus que cuida do seu próprio jardim. Lê lá Gênesis 2. Subiu um vapor da água, subiu um vapor da terra e regava o jardim. Percebeu? Que Deus, Ele cria, além de criar, Ele cuida. Aí você fica preocupado com conta para pagar, com porta de emprego fechado, com um armário vazio. Você entra para cá com a cabeça perturbada, pensando no amanhã. A Bíblia diz que já basta cada dia o seu mal. Você está preocupado com amanhã e Deus está preocupado contigo hoje. Para onde você vai? Qual o caminho que você está trilhando? O que você almeja para a tua vida? Será que Cristo não é mais importante que uma porta de emprego? Será que Cristo não é mais importante que uma cura? Será que Jesus Cristo não é mais importante que o seu dinheiro, que o seu trabalho? Porque a gente não pode mudar o valor, nós não podemos mudar as coisas. Ele continua sendo mais importante que qualquer outra coisa e outra pessoa nesse lugar. Ele é o maior, Ele é o melhor,
É Ele que te sustenta, é Ele que te veste, é Ele que abre a porta, é Ele que te dá saúde, é Ele que te levanta, é Ele que te restaura, é Ele que te... É Ele, é Jesus, é Jesus. Então nós pregamos por causa dEle, nós só cantamos aqui por causa dEle, só por causa dEle. Nós nos reunimos toda quarta-feira, sexta e domingo, com um só propósito. Não é o pastor Miqueias, com todo respeito, não é o diácono Adriano. Nós viemos aqui por causa dele. Não existe nada em nós a não ser ele. Nada mais importante que nós a não ser ele. Ele merece toda a honra. Ele merece toda a glória. Ele merece todo o louvor. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono da igreja. A humanidade voltará para o seu Criador. Iremos morar com Ele. Nós iremos morar com Ele. O povo judeu, irmão, sofria com o peso da opressão dos romanos. Eles esperavam um libertador, um Messias, que livrasse da opressão romana. Porém, Jesus não era o que eles queriam. O povo judeu naquela época queria um Jesus que libertasse da opressão. Opressão o quê? Do governo. Governo romano, governo opressor. Só que quando Jesus vem sentado numa jumentinha, Jesus é batizado por um homem comum, para eles é escândalo. O Pedro estava pregando no domingo, eu fui lá ter o privilégio de ouvir ele pregar na nossa antiga igreja, e ele usou o texto de Números, e ele recitou um versículo, lá no texto de Números, que o povo vai murmurar contra Deus, porque o maná que vem do céu, já não satisfazia mais eles. Então eles vão questionar Deus, e não querem mais aceitar o maná que desce do céu. Eles não querem mais aceitar o que Deus dá para eles. E eu fico preocupado, irmão, quando a gente, quer escolher o que se alimentar, o que comer, qual palavra receber. Aí você fica lá numa reflexão diária. Aí eu vou abrir aqui no Salmos, porque Salmos é bonitinho. Aí eu vou abrir em Provérbios, porque Provérbios é bonitinho. Aí como é que a gente cresce se a gente não recebe um negócio mais forte? Como é que amadurece se o mocotó não desce? A gente precisa crescer na mentalidade. Então eles esperavam Jesus que livrasse, da opressão terrena. Só que o mais lindo, irmãos, é que Jesus que vem, não vem para livrar dessa opressão desse mundo caído. Eu nem me importo quem vai governar, quem vai ser o próximo presidente, porque esse controle não está na minha mão. A gente não tem um poder para escolher um presidente, porque eles podem manipular e fazer o que eles quiserem. Agora, a gente tem o poder de decidir, como é muito dito aqui, para qual caminho, para onde nós queremos ir. Esse é o poder que você tem de decisão. Você não vai escolher um presidente, você vai escolher um caminho para a sua vida. E Deus está te perguntando hoje qual caminho você vai trilhar. Para onde você quer ir? Aonde está teu coração? Lá onde está teu coração é o teu tesouro. E para onde você quer ir? Então eles querem um Deus, um Jesus, que tira da opressão, mas pouco se importa de um Jesus que leva para a vida eterna. Então eu estou agarrado o quê? Nas coisas daqui. Está tudo caro no mercado. O governo é caótico. O mundo é caótico. Mas eu estou preocupado com as coisas daqui. Enquanto Jesus está preocupado em salvar a nossa vida. Jesus está preocupado em nos libertar. Então, já que é para ser grato, como o culto aqui é o nosso culto de gratidão, seja grato a esse Jesus que te salvou. Seja grato a esse Jesus que te curou. Seja grato a esse Jesus que te livrou. Seja grato a esse Jesus que te levantou quando você estava caído. Porque para algumas pessoas você não tinha valor nenhum. Você estava lá abandonado, esquecido. Você vai lembrar, porque todo ser humano, eu tenho quase certeza que passou por isso, de um momento de solidão sozinho, esquecido, não tinha ninguém. Já passou por isso, irmão? Eu já passei por essa crise, cheguei a ter crise de depressão, crise de ansiedade. E eu queria ter um amigo só, que chegasse e falasse: não, João, estou contigo. Não tinha ninguém lá.
ninguém se importava. Mas é esse Jesus, que quando não tinha seu pai, sua mãe, seu primo, sua tia, seu melhor amigo, Jesus estava lá. Jesus nunca se esqueceu de você. Jesus nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Então Jesus não veio para nos livrar da opressão desse mundo caído, e nem para satisfazer as nossas vontades. Nem para livrar de uma coisa e nem para livrar de outra. Então não veio para livrar da opressão desse mundo caído e muito menos para satisfazer as nossas vontades. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque aqui não é pregado sobre chave. Se quiser a chave, eu te dou a minha. Só tem que tirar a cópia, irmão. Tá aqui, tá? Se alguém quiser a chave, tá com a chave aí, bebê? Eu dou uma chave para você de presente. A nossa maior preocupação aqui em cima, e é visível isso, é para onde a gente vai, irmão. É aonde a gente vai morar. É aonde nós estamos alicerçados. Então Jesus não veio para satisfazer a nossa vontade, tá? Ele responde na hora que Ele quer, Ele cura na hora que Ele quer, Ele abre a porta na hora que Ele quer, Ele te dá finança na hora que Ele quer, Ele enche tua casa de mantimento na hora que Ele quiser. Jesus não é pegado às coisas materiais. Ele pode fazer milagre sim, mas eu vou continuar dizendo, Ele está preocupado em te salvar. Mais que uma porta, a tua salvação é mais importante que uma porta. A tua salvação é mais importante que uma cura. A tua salvação é mais importante que qualquer outra coisa aqui. Então Jesus está preocupado só em te salvar, irmão. Só em te salvar. 1 Coríntios capítulo 15, está escrito: Ele não veio para nos livrar desse corpo caído, imundo, cheio de pecado. Ele veio e nos dará um corpo o quê? Incorruptível. Percebeu? Não é o nosso satisfazer, bel prazer. Não que Ele não se preocupe com isso, sim. Mas a gente sairá desse corpo podre e imundo, inclinado para o mal, inclinado para o pecado, por um corpo incorruptível. É isso que Deus vai dar para nós. Zacarias teve um filho, seu nome é colocado de João. O Batista é porque ele batizava, tá, irmão? Zacarias tem um filho, o nome dele é João, não eu, o outro, que vem aí muito tempos atrás, né? O nome dele é João. Batista porque batizava, e aqueles que recebiam a mensagem. Então João está pregando no deserto sobre o arrependimento. Aqueles que recebem a mensagem de João é batizado. Então, porque eu acho que não havia, eu não procurei estudar, agora que minha mente está pensando, eu acho que ninguém batizava a não ser João, não é isso? Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que se entrou para o Novo Testamento, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que ninguém batizava a não ser João. Então, pelo fato de ele batizar, colocam o nome dele de João Batista, dão um segundo nome para ele. Você sabe como era a costume, irmão? João é filho de sacerdote. João deveria exercer o quê? O ministério sacerdotal. Isso todo mundo sabe, a EBD ensina muito isso. Sexta-feira, então, nem se fala, avançai, coisa bonita. Então, ele não virou sacerdote. Ele virou profeta como Deus queria. João, ele cresceu no deserto. E eu gosto disso porque o escritor Lucas vai dizer no capítulo 1, no versículo 66. Eu vou falar um monte de texto bíblico aqui, irmão, porque está tudo escrito. A gente não precisa acrescentar muita coisa aqui, não. O escritor Lucas vai dizer, Lucas capítulo 1, versículo 66, que a mão do Senhor estava sobre ele. Lucas 1, versículo 80 diz que João crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia que Deus quis que ele se manifestasse em Israel. Aí eu fico chateado nisso aqui. Por quê? Porque é muito falado sobre deserto. Ei, irmão, como é que você está? Estou no deserto. Ei, irmão, como é que você está? Estou no deserto. Ei, irmão, como é que você está? Estou no deserto. Você sempre está no deserto? Meu Deus. Ô crente do deserto, vê se seus pés não estão cheios de areia. Toda vez que você pergunta, estou no deserto, estou na prova,
está apertado, está difícil. Aí a pergunta que sempre não quer calar, irmão: quem te colocou lá? Foi Deus? Ou você se enfiou lá sozinho? Porque isso aqui é sério. Deus resolveu, Deus quis levar João ao deserto. Não foi João que foi lá, não. Deus levou para um propósito. Entendeu? Então o que vai acontecer no deserto? João vai crescer em graça e em conhecimento e vai ser um homem cheio de espírito. Aí toda vez que alguém dizer, você perguntar assim: irmão, como é que você está? Você fala assim: estou no deserto. Aí eu falo para você com toda sinceridade: olha para a vida dele, vê se ele está crescendo em conhecimento, vê se está cheio do espírito, vê se tem muito fruto. Porque se dentro desses três aqui, quesito, cheio do espírito, cheio do conhecimento, se ele não tiver enquadrado nisso, você vai perceber que foi ele que se enfiou lá. Então a diferença de eu ir e Deus me levar, porque quando eu vou sozinho, aí eu vou batendo cabeça, vou me quebrando todinho. Agora, quando Deus me leva, eu nunca vi nenhum homem que foi levado por deserto e não foi cheio do Espírito. Não vi. Você conhece o texto? Está bem pertinho, acho que João 4, se me falha a memória. Quem vai ser levado ao deserto para ser tentado é Jesus. E quem leva ele lá? O Espírito. Então eu fico preocupado quando os irmãos falam que estão vivendo no deserto. Aí depois vai querer barganhar com Deus, vai querer fazer pirraça. Aí vai querer brigar com Deus: ai, Deus não me respondeu. Preguei na minha igreja lá e essa frase ecoou mó tempão, irmão. E foi bem sério, vou repetir aqui mais uma vez. Deus, grava isso, não tem filho mimado. Deus não tem filho mimado. Não adianta bater pezinho, não adianta fazer pirraça, nem vem querer barganhar com Deus. Deus não tem filho mimado. Deus responde coração sincero. Deus responde homens e mulheres maduras. Deus responde homens que entregam o seu coração para Ele. Isso Deus responde. Então para de pirraça. Eu sei que tu é um pastor, mas me desculpa. Para com essa pirraça, em nome de Jesus. Para com isso. Coisa chata. A gente brinca, mas é sério. O negócio é sério. Qual é a mensagem de João, irmão? Arrependei-vos, porque é chegar no reino de Deus. Tá vendo? Arrependimento. Aí vai ficar fazendo pirraça. É melhor chorar, irmão, nos pés do Senhor, porque quem chora para Deus tem resposta. Em vez de brigar com Deus, dobra o seu joelho e ora. Aí sentado e ora, porque Deus, se Deus cuidou do pardal, irmão, se Deus cuida das aves do céu, porque tu acha que Deus não vai cuidar de você? Então por qual motivo você tem que fazer pirracinha, bater pezinho? Não, Deus está dizendo para a gente hoje: dobra o joelho. É melhor dobrar o joelho do que ficar fazendo pirraça. Porque aí papai faz igual os pais aqui: eu não sou não, mas eu cuidei da minha sobrinha por um bom tempo. A gente dá uma chineladinha. Então é isso aí, você vai ver tomar uma chineladinha de Deus. Ah, rebelde, toma ali. E outra, tem gente que vive questionando a mensagem, irmão. Isso aqui é muito sério. Ah, o pregador só prega batendo. O pregador bate muito. Mensagem do pregador é dura. E sério, irmão, tira isso do teu coração. Eu creio que não tem ninguém aqui não, mas se tiver, irmão, se você achar que a mensagem é dura, tira isso do teu coração. Porque quem pensa dessa forma, irmão, tem um coração duro. Coração não é regenerado, não ama os conselhos bíblicos. Um coração alcançado por Deus nunca se perde, irmão. Grava isso. Um coração alcançado por Deus nunca se perde. Aonde que o homem se perde? Nas suas próprias vontades, nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios desejos. Deus não tenta ninguém. A gente é tentado pela nossa mente.
A gente é tentado pelo nosso coração. Deus não tenta ninguém, irmão. Então, nós temos que ser gratos a Deus por um Brasil, irmão, que é livre para pregar. É para render gratidão a Deus, vamos render. Dá gratidão a Deus porque nós não somos perseguidos. Talvez ainda. Vamos ser gratos a Deus, sabe por causa de quê? Que a gente ainda tem Bíblia em casa e podemos ler. Ou em casa ou no telefone. Se é para agradecer a Deus, agradecemos a Deus porque nós temos Bíblia para ler e conseguimos ouvir resposta de Deus através da Bíblia e quando a gente ora. Grato a Deus, irmãos, porque nós temos a Bíblia. Grato a Deus porque podemos ter ou subir um monte para orar. Dá graças a Deus porque você pode orar no seu trabalho. Dá graças a Deus porque você pode orar na tua casa. Dá graças a Deus que você pode orar na rua. Vamos ser gratos a Deus porque nós podemos ainda orar. Ainda pode, irmão. Eu temo pelo um dia muito difícil para a igreja. Eu temo pelo um dia muito caótico para a igreja. A gente podemos ler a Bíblia ainda. A gente temos lugar para orar ainda. A gente podemos pregar ainda. A gente podemos evangelizar ainda. Se for procurar em outros lugares aí, irmão, a gente não pode fazer muita coisa por aí não. Graças a Deus, nós não somos caçados e arrastados nas praças e colocados numa arena para ser devorado por animais ferozes. Você conhece essa história, não conhece? Já leu? Quem não leu vai ficar curioso. Procura lá, quem foi arrastado para a arena e devorado por animais ferozes? Porque naquela época quem pregava a palavra de Deus, quando começou a perseguição na igreja, era isso. Era como se fosse um estádio, 30 mil pessoas vendo um cristão ser arrastado e comido, vivo. Eram comidos vivos. Não era morto para depois brincar, não. Os animais comiam vivo. Então eu sou grato a Deus porque a gente pode pregar o evangelho no Brasil tranquilamente, sem problema nenhum. Gratos a Deus porque não fomos enterrados, sabe como? De cabeça para baixo. A gente não foi enterrado de cabeça para baixo. Nós teremos uma morte digna, seja da forma que Deus nos quiser levar. Jardim da Saudade é um lugar lindo. Você não vai ser enterrado de cabeça para baixo. Então vamos ser gratos a Deus, porque nós não fomos enterrados assim. E não vamos ser enterrados assim. Gratos a Deus por mais um culto, por mais uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Mais uma vez a igreja aberta. Mais uma vez culto de honra e gratidão. Mais uma vez que nós podemos levantar nossa mão, entoar louvores a Deus e agradecer a Deus. Mais uma oportunidade que Deus nos dá. Isso é dádiva de Deus. Haverá um tempo que não iremos mais abrir a porta. Haverá um tempo que não poderemos mais orar ou ler a nossa Bíblia. E nós estamos preocupados com bens materiais, enquanto Deus está preocupado em salvar a nossa vida. Preocupado em salvar a nossa vida. Você lembra de Isaías, né, irmão? Isaías foi cerrado no meio. Eu dou graças a Deus que essa igreja é uma igreja madura. E que Deus traga amadurecimento para todos nós todo dia. Porque o evangelho não é brincadeira. A gente brinca, a gente interage e tal, mas é muito sério. Isaías foi cerrado no meio. Pedro foi pregado, morto de cabeça para baixo. Dizem que Paulo foi mutilado, destruir a vida de Paulo. E era um cristão como eu e você. E nós estamos preparados para isso? Está pronto? Pergunta para o seu irmão aí, que vocês estão olhando com a cara de espanto. Está pronto? Estão olhando com a cara de... Está pronto, irmão? É sério, irmão.
Então, quem convence o homem é Deus, irmãos. Independente da mensagem dura ou leve, desde que Cristo seja evidenciado, isso é louvado. Então, pode vir eu daqui pregar uma mensagem mais leve. Se Cristo for evidência da mensagem do pregador, isso é louvável. Isso é louvável. Eu dou graças a Deus que não veio procurar profeta para rodar e sapatear aqui e dizer que eis te digo. Porque às vezes o eis te digo está na Bíblia que a gente não abre, ou na Bíblia que a gente não lê. Aí você fica aí vendo live de profeta. Profeta que dá CPF. Vai me dar o quê? Um carro zero? Meu CPF? Uma casa nova? Então, Deus é bom. Quem convence o homem é Deus, independente da mensagem dura ou leve, desde que Cristo seja evidenciado, desde que fale da cruz de Jesus, da morte e ressurreição. Nós temos a obrigação de pregar a Bíblia, pregar a palavra e pregar o Cristo. Todos os profetas morreram e não viram a profecia se cumprir. João pregava e vê a profecia se cumprir. No Antigo Testamento era pregado o Messias que viria, como eu disse. No Novo Testamento é pregado o Jesus que morreu. E hoje nós pregamos o Jesus que vai voltar. Vou repetir mais uma vez. Você tem a oportunidade hoje de escolher qual caminho você quer trilhar. Hoje é dia de arrependimento. E eu vou repetir a mesma mensagem de João. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João pregava no deserto sobre arrependimento e batizava. João vem preparando o caminho, irmão. Caminho para Jesus. Hoje a igreja não faz nada diferente. Hoje a igreja prepara o caminho pregando, ajudando, aconselhando e caminhando. Porque Ele vem. Ele vai voltar. A parte que eu mais apanhei nessa mensagem de Deus foi essa aqui. Essa aqui foi a parte para mim mais difícil. O ministério de João, irmão, é simbolizado pela figura de um machado dirigido à raiz das árvores, prestes a ser cortada. O ministério de João é simbolizado pela figura de um machado na raiz das árvores, prestes a ser cortadas. Você conhece isso? Está pregando sobre arrependimento. O evangelho de João é marcado por esse machado na raiz. E eu estava estudando isso aqui mexeu muito comigo, de verdade. Porque João está pregando lá no deserto, arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Quem acreditava era batizado no nome de Jesus. Todo aquele que recebia a mensagem era batizado. Aí você conhece a história. Vai chegar lá uns fariseus doidos lá, que vai querer se enxeretar na mensagem alheia. Aí vai ouvir aquilo que não quer ouvir. Aí ele vai dizer: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Percebeu? O machado está na raiz. E João está pregando sobre o Jesus que vem. Ele está pregando sobre o Jesus que vem. O machado está na raiz da árvore e a mensagem está sendo pregada: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando Deus falou isso comigo, eu temi isso aqui, irmão, de verdade. Porque o machado está na raiz da árvore de quem está ouvindo. E qual a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tem um machado na raiz da igreja. E a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como eu disse e vou repetir mais uma vez, Jesus Cristo veio para salvar a sua vida. Tem um machado posto na sua raiz, pronto para te cortar. E essa mensagem, esse machado, é para quem está ouvindo, João. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tem um machado na raiz das árvores. E João vai dizer que aquele que não produz fruto é lançado no fogo. Então, além de ter um machado, você corre o risco de ser lançado no fogo. Além do machado, corremos o risco de ir para o inferno. Mas aonde ficou ruim para mim?
quando o negócio muda. Porque aí, né, corta lá e corta aqui. Aí, o que o Espírito Santo iluminou no meu coração e me disse? João, machado está posto na raiz das árvores de quem está ouvindo, mas também de quem está pregando. Então, quem prega, também tem um machado na raiz das árvores. Então, é por isso que não tem glória para quem prega ou para quem canta, porque o arrependimento é para todos. O mesmo machado que está posto na raiz das árvores de quem ouve, é o mesmo machado que está posto naquele de quem está pregando. E eu temo, irmão, eu falo isso com muita dor no coração. Ai daqueles que distorcem a palavra de Deus. Ai daqueles que tiram um tio da palavra. Ai daqueles que mudam a palavra para massagear o ego do seu povo, do seu ouvinte. Ai daqueles. E Deus está dizendo: tem um machado na tua raiz, pregador. Tem um machado na tua raiz, cantor. Tem um machado posto na raiz dos levitas. Então não é quem ouve, é também quem canta e quem prega. E eu vou continuar dizendo: arrependei-vos. Qual é que é? Porque é chegado, irmão, o reino dos céus. Hoje é noite de arrependimento. Cheio de gente que conhece Bíblia aí. Cheio de gente com dom de cantar lindo que Deus deu. Cheio de pregador ouvindo. Cantores e cantoras ouvindo. E Deus te trouxe isso aqui para isso aqui mesmo hoje, irmão. É para se arrepender. De repente você está aqui e cantava ou pregava. E Deus está dizendo para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, isso é muito sério, sabe por causa de quê? Porque quem já cantou, quem já pregou, conhece. Aí quando chega naquele dia, não pode dizer: eu não sabia. Eu estou amando os meus stories, quando eu abro de manhã cedo para dar umas olhadas, dar umas fofocadas do dia a dia, lá no WhatsApp lá. Tem um monte de ímpio postando um versículo bíblico, pastor. Eu acho lindo. Um monte de ímpio com várias letras, vários textos bíblicos. Eu acho isso magnífico, varão. Eu acho isso lindo. Sabe por causa de quê? Quando chegar naquele dia, não pode dizer: eu não sabia. Aí Deus fala: e aquele versículo lá, varão, que você colocou para provocar os cristãos? E aquele versículo lá que você postava todo dia? Ué, como é que você postou e não leu? E como é que leu e não creu? E não acreditou naquilo que estava lendo? Como é que leu e não teve aquilo como verdade? Então, ninguém vai passar batido. Ninguém vai se esconder. Ninguém vai se esconder. Naquele dia lá não vai ter colinho de papai e de mamãe, não. Não vai ter asa da vovó para você se esconder, não. Quando Deus chamar, irmão, aí já era. O tempo que a gente tem é hoje. O momento que a gente tem é hoje. Hoje é o momento. Então João vai pregar a mensagem para 3 tipos de pessoas. Para quem teve contato, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esses que teve contato, é esses que conhecem, que cantou, que pregou, que pulou, que dançou, que fez festa. É esse. E o outro tipo de segundo tipo de pessoa é esse, que vem aqui todo dia, todos os cultos, em diversas igrejas. A mensagem de João também é para eles, porque vem aqui porque se sente confortável. A casa é perturbada, a mente é perturbada, a família é perturbada, o trabalho é perturbado, a vida é perturbada. E eu acho engraçado, cara, que vem aqui e sente a paz de Deus, bora amarrado de mão dada com Deus daqui. Está vendo que está ruim, está difícil, mas não sai de mão dada com Deus, Jailson. Não leva Jesus para casa. E João está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Terceiro é você que cantava, que pregava. Irmão, você sabe que quem já pisou no Santo dos Santos, quem já sentiu Deus, não adianta.
você vai fugir para tudo quanto é lugar. A tua alma vai martelar, porque a tua alma ama Cristo. Seu coração é totalmente entregue a Cristo. Deus está te dando mais uma oportunidade, irmão. Arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Então João está pregando no deserto, como de costume, junto com os seus 2 discípulos. Jesus é batizado por João. André, que é discípulo de Jesus, passa a seguir a Jesus imediatamente, irmão. André é discípulo de João. João entende que seu ministério acabou, porque aquele que ele pregava apareceu. João tem discípulos de João passam a seguir a Jesus. Não tem bicho de 7 cabeças. Ô Jesus, eu acho lindo isso aqui quando tem um culto domingo de manhã e você é livre para ir para outra igreja. Aí os pastores fazem questão de dizer que quando você se sentir à vontade lá, você fica por lá. Eu acho isso aqui magnífico. Porque o pastor da casa aqui entende que a ovelha não é dele, o rebanho não é dele. Ele cuida da gente porque Deus deu a gente para ele. E tem uns camaradas que te amaldiçoam quando você sai da igreja deles, irmão. Os caras jogam praga, jogam pedra, chutam o balde. É triste porque são liderança. E parece que são meninos imaturos, irmão. Aí tu acha que um obreiro precisava falar isso aqui dentro da igreja? Não. Por quê? Porque a patente do pastor Miquel e do pastor Ivani é maior que a minha. E eu não tenho dificuldade de reconhecer isso. Então eu dou graças a Deus pelos nossos pastores que não estão agarrados nisso. Eles entendem para que foi chamado, para que são preparados, e entendem que nós somos todos igreja de Cristo. Eu conversei isso com o Miquel, acho que foi sexta-feira. Irmão, se tu trocar de igreja, o reino não perde, porque parece que perde, mas o reino nunca perde, Adriano. Se eu sair daqui para outra igreja, seja qual for de paciência, aonde que o reino perdeu? Se eu continuo em comunhão com os irmãos. É difícil de entender o óbvio às vezes. A igreja não perde quando alguém se transfere de uma igreja para outra. Nós aqui saímos de uma igreja para outra. Onde o evangelho perdeu? Em canto nenhum. A igreja continua avançando. A igreja continua crescendo. A igreja continua sendo fortalecida. Por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Eu caminho para encerrar. João agora, André, que é discípulo de João, passa a seguir Jesus. Imediatamente André vai procurar o seu irmão, Simão Pedro, dizendo: encontramos o Messias, vamos caminhar e vamos seguir com ele. Gostou? Ele viu Jesus, do qual João pregava. O que ele vai fazer agora? Vai buscar o irmão. É isso que é a igreja. A gente vem aqui, recebe o Jesus e leva o Jesus para casa e prega para o nosso irmão, prega para o nosso pai, prega para a nossa mãe, prega para o nosso tio, para a nossa avó, para quem você quiser. Mas esse Jesus precisa ser pregado. Porque não tem como dizer que a gente não tem alimento se toda quarta-feira é alimentado. Então você tem alguma coisa para passar de Deus. Você tem algo para entregar de Deus para alguém. Então seja canal de Deus para alguém. Seja canal de Deus na tua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua roda de amigos, no Natal, no Ano Novo. Seja a boca de Deus. Deixa Deus te usar para salvar alguém. Porque um dia alguém foi usado por Deus para salvar você. Então não guarda Cristo no teu bolso não. Tira ele daí. Tira da tua Bíblia. Tira do teu coração. E deixa Jesus usar a tua vida. Por isso que eu falo, não está remetente a isso aqui. Não está preso nisso aqui não. Jesus chama Filipe. Filipe encontrou Natanael, dizendo: encontramos aquele sobre o qual Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré. Então, irmão, discípulo gera discípulo. Discípulo gera discípulo. Discípulo gera discípulo. Ovelha gera ovelha. Quando tiver fofoquinha, conversinha fiada, sai fora. Sai fora. Porque crente que fala mal de crente, para mim não é crente. Crente que age de falsidade com crente, para mim também não é crente. Crente que te abraça e diz que te ama e nas tuas costas está te apunhalando pelas costas, ele é qualquer coisa, menos crente.
Então, discípulo gera discípulo. Ovelha gera ovelha. Não vou citar o nome do santo. É um conhecido muito íntimo meu. Fui cortar o cabelo hoje. E eu gosto de seguir algumas páginas no Instagram que é puritana. E uma postagem do irmão falou assim: toda conversa que não for proveitosa, não for de Deus, fuja dela. Eu li aquilo, estava na minha mão, está até nos meus status. Aí o abençoado de Deus estava lá, e o irmão dele cortando meu cabelo. A menina passou, mas a menina era ímpia. Ele começou a falar mal da menina, mal da garota. Aí eu falei para ele: cara, eu ia postar, mas antes de postar eu preciso te mostrar. Vem cá, lê um negócio comigo aqui rapidinho. Aí ele: o que você vai mostrar, João? Eu falei: vou te mostrar um negócio aqui rapidinho. Vou mostrar aqui para vocês. Fuja da preguiça e das conversas inúteis. É isso que eu mostrei para ele. Falei: foge disso, cara. Sai disso. Você está falando mal da garota, a garota nem te conhece, nem te dá um tchum, nem um tchau. Tu está falando mal da garota. Eu estou falando isso aqui para ímpio. Eu falei para quem é ímpio, eu não falei para quem é cristão. Ele é ímpio. Aí ele foi querer fofocar da vida da irmãzinha. Eu falei: pelo amor de Deus, cara, preguiça desses assuntos teu. Para com isso. Ficar falando mal da vida dos outros. Você não ganha nada com isso. Por que tu falando mal da vida dos outros? Aí ele ficou me olhando. Eu falei: cara, eu ia postar, mas foi direto de Deus para você assim, ó. Tu pensou, Deus falou comigo. Tchan, fui profeta na hora. Pá! Tu pensou, Deus, na tua cabeça. Falei: para com isso, cara. E é assim na igreja. A gente não podemos viver uma falsa comunhão. Nós queremos avivamento, derramar do Espírito, mas com falsa comunhão não dá. Com amor fingido não dá. Com amor de boca não dá. Não dá. Deus não vai descer, não vai trazer o avivamento se nós fingimos amarmos uns aos outros. Deus não vai descer. Aí chega aqui e fica: o culto está pesado. Claro que está pesado. Você fala que ama o teu irmão com a boca, teu coração está longe. Ama teu irmão, mas fala mal do teu irmão. Que crente nós somos? Qual experiência? O que nós vamos mostrar para esse mundo se nós falamos mal uns dos outros? Qual exemplo nós iremos dar como igreja? Qual exemplo, Pedro? Qual exemplo eu vou dar de igreja? Se eu falo mal como ímpio, se eu ajo de falsamente como ímpio, se eu traio as minhas amizades como ímpio, se o irmão conta a vida dele para mim, eu conto para outro irmão e vou contando para outro irmão e para outro irmão. É por isso que a igreja adoece às vezes. Não é culpa do pastor, não, é culpa nossa. Não é culpa do pastor, não. É culpa nossa. Porque eu, João, eu não tenho um amigo e falo para outro amigo, e o outro amigo fala para outro amigo. Falou comigo, morreu comigo. Conversou comigo, acabou em mim. Vai confidenciar a vida para mim? Acabou em mim. Eu não vou passar isso para diante, porque isso não é coisa de Deus. Aí está um monte de gente ferida lá fora. Não vou para a igreja por quê? Porque fulano me machucou. É verdade. Não vou para a igreja porque a irmã me feriu. É verdade. A gente precisa se converter e se arrepender de novo. E João está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, discípulo gera discípulo. O caminho para encerrar: 6 minutinhos, 7 no máximo. Jesus vai para Samaria, irmão. Você conhece o texto? Jesus vai só para se encontrar com a mulher samaritana, tá? Aqui não tem história. Jesus caiu aleatório em Samaria. Mentira. Tá? Jesus decidiu passar por Samaria porque ele queria salvar alguém. Jesus preparou esse culto para salvar alguém nessa noite. Jesus foi lá para salvar alguém. Você conhece a história. Ela vai buscar água no poço. Tem aquele encontro com Jesus. Jesus fala para ela: você tem que deixar isso aqui, ó. Quer ser fonte de Deus? Deixa isso aqui. Quer ser cheio de Deus? Larga isso aqui. E a gente sabe tudo o que tem que largar. A gente não precisa de ninguém falar. A gente não é imaturo. A gente sabe que todo dia tem que deixar um negocinho para lá. Todo dia nós temos que deixar. Então Jesus faz o quê?
Fala para a mulher, larga o que você tem, depois se largar o que você tem, os seus problemas aí, resolve os seus problemas, você vai ser cheia de Deus. E ela não tem dificuldade de entender isso. Ela larga o que ela tem, e o que ela faz? Prega em Samaria. Então Jesus foi lá pregar, João pregou, Jesus pregou em Samaria, a mulher samaritana agora prega também em Samaria. João 4, verso 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra do quê? Daquela mulher que testemunhara, e ele me disse tudo quanto tenho feito, e muitos creram por causa da sua palavra. Então disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que você fala, mas porque também nós ouvimos e sabemos que verdadeiramente o Cristo é o Salvador do mundo. Então a salvação para esse mundo não está no governo, não está na presidência, não está na mão dos deputados. Nós não dependemos, graças a Deus, do governo para ser salvo. Nós não dependemos de prefeito, governador, deputado para ser salvo. Nós dependemos de Jesus. Nós dependemos de Jesus. O que nós pregamos aqui hoje é salvação em Cristo Jesus. Hoje, desculpa, não vai ter chave de casa, não vai ter chave de carro, não vai ter moto, não vai ter apartamento. Deus vai te dar em outro culto, não esse. Esse aqui não. Deus reservou só para te salvar. Deus reservou só para te levantar. Deus reservou só para te restaurar. Se levanta. Se levanta porque Deus quer te salvar. Então, prega em Samaria. Termina agora. Prega em Samaria. Agora nós entramos no texto. Atos 1 vai se cumprir, irmão, versículo 8. Contudo, recebereis do poder do alto quando o Espírito descer sobre vós. Sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então é isso, irmão. A gente prega baseado nesse versículo. Gálatas 4, versículo 9. Meus filhos, novamente estou sofrendo por dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja gerado dentro de vós. Então, o motivo de a gente pregar tanto é porque um dia a prova é Deus salvar a gente. Nós estamos aqui porque Deus nos salvou. E hoje nada mais, nada menos, Deus mais uma vez dá a oportunidade de alguém pregar para que Cristo seja gerado dentro de nós. Para que Cristo seja gerado dentro de você. E a pergunta que a gente sempre faz no final do culto: tem alguém arrependido nessa noite? Que quer voltar para o caminho que se deve voltar? Essa é a oportunidade que Deus está dando para você. Hoje é noite de arrependimento. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua família.